A PEC do fim da escala 6x1, aprovada na Câmara em maio, segue travada no Senado. O presidente da Casa Alta já declarou que não vai ceder à pressão nem carimbar projetos que passaram por Hugo Mota. Sobre Alcolumbre, uma possível trégua pode estar por vir. Em reunião com os sindicalistas, ele defendeu a redução da jornada 6x1 com um elemento novo, sem período de transição. Para o ministro Guilherme Boulos, é preciso deixar o texto fora da gaveta eleitoral. Preocupa, né? Falam, a pauta eleitoreira, é justamente o contrário. O que nos preocupa é que prevaleça a conspiração feita pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para uma plateia de empresários da Faria Lima há alguns meses. Todos vocês viram e noticiaram esse vídeo, onde ele dizia, vamos empurrar com a barriga, deixe para depois da eleição, porque aí os nossos se sentem mais confortáveis de votar contra, contando com o esquecimento do povo dali a 4 anos na eleição. Isso seria um estelionato eleitoral. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito, tá? Então, fala do ministro Guilherme Boulos. Portanto, quando ele fala, é o governo Lula falando, ele é braço do governo. Bom, é praticamente um show de stand-up comedy. Ele diz que não, que quem não defende de maneira eleitoreira são eles, a esquerda. Realmente parece episódio de Hermes e Renato. Mas vamos lá. Além desse ponto, tem essa questão da transição, né? Eles não querem, portanto, ter aquele período ali de adaptação, de transição, querem passar o projeto e já colocar em vigor no mesmo momento. A pergunta que surge a respeito do MEI, que também está para ser votado, farão a mesma coisa? Eles deixarão, então, de pegar a carga tributária e pegar a fatia da pizza da máquina estatal e colocar de uma vez só, ou terá período de transição para colocar aí no debate em relação à escala 6x1? Pois é, e ainda que fizessem isso em relação ao projeto de lei dos MEIs, né, dos microempreendedores individuais, isso não resolveria o problema desse texto muito ruim e pouco debatido aqui da Câmara dos Deputados, que seguiu para o Senado, claro, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, está num acordão com o presidente Lula em troca de apoio lá no estado dele. Afinal, parece que o pai dele é pré-candidato ao Senado. Enfim, acordões que acontecem por aqui. Mas falando sobre Guilherme Boulos, vamos começar pela fala dele, né? Vou até pegar aqui um gancho que ele falou, o que me preocupa, né? É o ano eleitoral. Aí eu vou dizer, olha, o que me preocupa, Geise, é ver pessoas que não têm qualificação, né? Qualificação alguma, que nunca trabalharam na vida, estarem discutindo, né, uma legislação tão importante que trata da classe trabalhista. Eu não estou me referindo só a parlamentares, não. Estou me referindo justamente a Guilherme Boulos, né, que cresceu aí e é conhecido, o histórico dele é de ser uma liderança, o principal líder dos sem-teto, o invasor de propriedades privadas. Então, assim, esse é o nível de ministros do governo Lula que agora querem empurrar goela abaixo. O Senado Federal está aqui se impondo, né? Claro que o posicionamento do presidente Davi Alcolumbre é um tanto quanto ali aproveitando desse momento, até porque a relação dele com o presidente Lula não está muito boa, desde a reprovação do Messias para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, mas acho que é uma armadilha isso que ele coloca em relação a não haver período de transição, porque se ele apresenta essa emenda de redação como está propondo, para que assim que o projeto, né, que seja sancionado, essa emenda à Constituição, ela passe a valer de imediato, acredito que isso é armadilha para os governistas. Não sei se vão cair. Tem uma ala aqui que já está desconfiada. Primeiro, se ele mudar o texto, vai demorar ainda mais a tramitação, porque precisa passar de novo pelo aval da Câmara. E segundo, se isso tramitar de forma rápida e tivermos ali, né, não tivermos um período de transição já no dia seguinte, o fim da escala 6x1 começar a valer, talvez os efeitos negativos que o setor produtivo tanto alerta que vão acontecer, talvez o desemprego, a informalidade, isso já comece a acontecer antes mesmo de outubro do período eleitoral. Então, não vejo saída para os governistas nesse momento. Davi Alcolumbre só está usando dessa estratégia para tentar conter também a pressão que vem sofrendo por parte das redes sociais, né? Esse exército da esquerda que está o colocando como inimigo do povo, Geise.
Fabi, quero te ouvir a respeito, tá? Então, de acordo com Davi Alcolumbre, não terá transição caso o projeto já seja votado agora lá no Senado. Lembrando, Davi Alcolumbre está bastante bravo com esses projetos todos dos petistas. Ele segue rompido com Lula desde o episódio do Messias, né? A cadeira do Messias lá no STF. Concomitante a isso, nós temos o Guilherme Boulos tratando uma reunião com empresários quase que como uma reunião criminosa. Ora, o empresário é o outro lado ali dessa relação de troca, logo é perfeitamente cabível, nesse caso aqui, se reunir com empresários e ouvi-los a respeito do tema. Bom, o Boulos falou de teoria conspiratória. É vexatório a gente ter um ministro, mas que é a síntese do pensamento do próprio Lula, que trata os outros como inimigos, né? Imagina você ter uma proposta dessa, uma emenda à Constituição, algo muito sério, que de fato vai atingir em cheio o emprego das pessoas. Se não houver transição, gente, o desemprego vai vir em cascata, né? E mesmo havendo transição também, porque a gente precisa olhar a situação como um todo. Teremos no começo do ano de 2027, esperamos que não, que tenha uma mudança, mas por enquanto vai haver o começo da reforma tributária sendo implementada, que isso vai prejudicar muito quem dá trabalho e também até para os microempreendedores. A Berê chamou atenção aí para os MEIs, que aguardam um aumento lá da margem, né, desde o final do governo Bolsonaro. Isso já havia sido discutido. Então, você vê o emprego, aquele que dá emprego sendo criminalizado pelo Boulos, falando, olha, uma teoria da conspiração, o pessoal da Faria Lima misturou tudo. Não se trata somente de pessoas da Faria Lima, se trata do pequeno comerciante que não vai ter como cumprir essa escala de trabalho, né? Ele vai ter que onerar, e isso, para quem já está, aliás, o governo Lula foi recorde em fechamento de empresas e pedidos de recuperação judicial, porque não estão aguentando o que é o governo Lula na prática. Então, você ainda colocar um negócio desse, eu acho que o Alcolumbre está fazendo uma bela de uma pegadinha, deixando o texto bem ruim, como ele foi realmente pensado, para que nem mesmo os governistas ousem votá-lo, mas isso dá um certo medo, porque o Brasil sempre surpreende e para pior.